Olá para você que me acompanha aqui no canal. Hoje a gente vai conversar sobre A Substância, de 2024. Quando esse filme começou a circular entre os cinéfilos no último trimestre de 2024, as perspectivas concretas de uma boa performance na temporada de prêmios eram vistas com cautela. A gente sabe como os filmes de gênero historicamente enfrentam uma maior resistência de curadores, críticos de cinema e até mesmo de uma parte do público. Mas a repercussão amplamente positiva das redes sociais e o fato de não haver um concorrente realmente forte na disputa pavimentaram o caminho para que a academia indicasse a obra às 5 categorias do Oscar: melhor maquiagem e penteado, melhor direção, melhor roteiro original, melhor atriz e melhor filme do ano. But in the meantime, take care of yourself. A principal responsável por esse projeto é a cineasta francesa Coralie Forjat. Seu primeiro trabalho como diretora foi o curta-metragem Le Télégramme, de 2003, que venceu alguns prêmios em festivais com a história de duas mulheres que aguardam a entrega de uma correspondência durante a Segunda Guerra Mundial. A estreia em longas-metragens veio em 2017. Vingança segue a trajetória de uma jovem que é estuprada e abandonada no meio do deserto por 3 homens. Ela consegue se recuperar e a partir daí vai atrás dos violentadores, com uma pegada inspirada em clássicos como Mad Max e Kill Bill Volume 1. Nesse trabalho já ficavam visíveis algumas das características narrativas e principalmente estilísticas que estão no DNA dela como realizadora: o exagero, o sarcasmo e o choque gráfico. Tudo isso se juntou a uma pegada feminista na concepção de A Substância, uma crítica contundente tanto ao etarismo quanto à pressão social enfrentada pelas mulheres em relação ao aspecto estético de seus corpos. This is network TV, not a fucking charity. Find me somebody new. Now. Elizabeth Sparkle é uma famosa estrela de Hollywood, daquelas que conheceu o topo sob vários aspectos diferentes. Popular, símbolo sexual, garota propaganda e vencedora do Oscar, ela ganhou até mesmo uma estrela na calçada da fama lá em Hollywood. Aos 50 anos de idade, ela segue na mídia sendo responsável pela apresentação de um programa de TV que incentiva os espectadores a fazerem exercícios aeróbicos. Mas o produtor do formato tem outros planos para ela. Focado unicamente na objetificação do corpo feminino, o Harvey dispensa a Elizabeth de forma abrupta em busca de um novo rosto mais jovem, de maior apelo. Isso abala tanto a Elizabeth que ela se distrai no trânsito depois de ver um outdoor seu sendo arrancado e sofre um acidente de carro. Já no hospital, um enfermeiro meio misterioso acaba citando a existência de um tratamento que devolveria aos pacientes a força, a jovialidade e a beleza perdidos pelo tempo. A promessa é a de que você voltaria a ter uma versão muito melhorada de si mesmo. Aqui vale uma consideração. A Coralie Forjat é uma realizadora que pauta as questões femininas de forma explícita. Então, a exposição do machismo é intencional e sim, exagerada. O Harvey é apresentado como essa figura nojenta, insensível, porca e sem escrúpulos mesmo. Ele trata as mulheres como objetos, porque ele é um símbolo da sociedade. Enquanto a Elizabeth era atraente e gerava altos lucros com a sua imagem, tudo ia muito bem, obrigado. A partir do ponto em que esse ciclo é superado, ela foi sumariamente descartada. É uma crítica mesmo, uma exposição intencional de um dos grandes temas do filme. O exagero é uma ferramenta narrativa que ela encontra para potencializar a sua visão de mundo. A história segue com a Elizabeth mergulhando nesse suposto tratamento, que tem claramente muito mais perguntas do que respostas. Não existe atendimento direto com um ser humano, os ativos são entregues em um local no mínimo estranho e nada acolhedor, e as instruções são até claras, mas sem muitos detalhes. Tudo isso vai criando uma atmosfera de dúvida e tensão no espectador que imediatamente se pergunta: será que isso vai dar certo?
É a partir desse momento que o filme assume uma das suas principais características: o fato de ser um body horror, ou horror corporal. Esse subgênero do terror se caracteriza por violentas ou grotescas violações tanto do corpo humano como de outras criaturas. As origens disso estão na literatura, e no cinema os primeiros exemplos são da década de 1950. David Cronenberg é reconhecido como um dos mais importantes realizadores a apostar no gênero tempos depois. E para quem é fã desse tipo de história, eu recomendo o perturbador Videodrome, a Síndrome do Vídeo, de 1983, que é dele. Filmaço. O processo de transformação corporal da Elizabeth depois que ela começa o tratamento com a substância não é agradável nem fácil de assistir. São imagens chocantes, sim, então se você é mais sensível a esse tipo de narrativa, fica desde já o aviso. Mas é importante dizer que a abordagem não é de mau gosto. Existe um cuidado da diretora em impactar o público, mas sem apelação. Na minha visão, as escolhas estéticas fazem parte do processo de imersão narrativa. E depois dessa evolução toda, quem aparece para assumir o protagonismo do showbiz é essa melhor versão da Elizabeth, chamada Sue. Quase instantaneamente, ela vira uma sensação midiática. Ela é contratada para assumir o programa de TV que era da Elizabeth e é até convidada para comandar o especial de Ano Novo da emissora. Uma vida de sonhos e felicidade muito diferente das frustrações e dissabores daquela mulher que vivia a sua maturidade. Mas o tratamento tem uma característica muito importante. Enquanto um dos corpos permanece ativo no mundo real, o outro fica inconsciente e sendo alimentado por uma solução intravenosa. Diariamente, o novo corpo precisa receber doses de fluido estabilizador extraído do corpo original, e a cada 7 dias é necessário fazer uma troca de consciência entre eles, sem exceção. E é claro que em algum momento esse equilíbrio seria quebrado. Para aproveitar a chance de fazer sexo casual com um rapaz que conheceu em uma noite qualquer, a Sue extrai uma quantidade adicional de fluido estabilizador do corpo original, atrasando assim a troca de consciências. E isso gera consequências. Few extra hours were accidentally used, causing an alteration. So I'm just looking for the procedure to reverse it. What has been used on one side is lost on the other side. There is no going back. Essa é uma das construções narrativas mais ricas do roteiro. Apesar de terem consciências compartilhadas, a Elizabeth e a Sue passam a se ver como dois indivíduos diferentes. A Sue despreza a baixa autoestima da Elizabeth e tem nojo da compulsão alimentar dela. Já a Elizabeth vê a Sue cada vez mais como uma egoísta mesquinha e sem escrúpulos. E na minha concepção, essa é uma das maneiras mais inteligentes de se abordar a questão do etarismo. Como bem frisado pela enigmática equipe de suporte da substância, não existe o eu e o ela. Ambas são únicas, são uma unidade. O que a gente vê ali, na verdade, são duas facetas de uma mesma pessoa em momentos diferentes da vida. Então a diretora consegue ao mesmo tempo criticar os jovens pelo imediatismo e pelo preconceito contra os mais velhos, e as mulheres de meia idade, que não se aceitam e tendem a se anular como indivíduos plenos. Logo no início do filme, a Elizabeth encontra um conhecido dela de longa data, que é absolutamente apaixonado por ela. Mas ela não quer nem conversar com ele. Não parece ser um cara à altura do que ela já representou um dia. Ela ainda vive nesse processo de negação da própria idade, do novo momento de vida. É preciso aceitar que o tempo passa e que nem por isso nós deixamos de ser valiosos, plenos e relevantes. Parte do etarismo vem das próprias pessoas de meia idade que se recusam a assumir o novo eu que vem com a maturidade. E daí pra frente, o filme caminha para um terceiro ato que vai representar o clímax desse embate entre a Sue e a Elizabeth. Eu não vou entrar em detalhes de como isso acontece, mas o fato é que a animosidade entre elas atinge um nível destrutivo tão alto
que abre espaço para o surgimento de um monstro. E aqui vale uma observação especial ao trabalho impressionante da equipe de maquiagem. Ao longo da história, a Elizabeth passa por 6 diferentes estágios, cada um cuidadosamente estudado e desenvolvido com a ajuda de próteses e materiais sintéticos. Entre 70% e 80% dos efeitos visuais são práticos, muito pouca coisa foi desenvolvida de forma digital. Isso obviamente dá mais trabalho, mas também passa ainda mais autenticidade para a história. E o resultado é uma das obras visualmente mais impressionantes do cinema em 2024. Ainda que a protagonista Demi Moore tivesse que enfrentar várias horas de preparação diária antes do início efetivo das filmagens. I don't want to stop. Are you sure? Once you stop, you can't go back. I don't want to stop. E falando em Demi Moore, é impressionante como esse projeto se encaixou bem com o momento de carreira dela. De uma série de trabalhos como estrela adolescente nos anos 1980, ela se tornou a atriz mais bem paga de Hollywood na década seguinte. O ponto de virada veio em 1990 com Ghost do Outro Lado da Vida, onde ela imortalizou uma das cenas românticas mais lembradas da história do cinema ao lado de Patrick Swayze. Por esse papel, ela foi indicada ao Globo de Ouro de Melhor Atriz Musical ou Comédia, e nos anos seguintes veio uma avalanche de arrasa-quarteirões como Questão de Honra, de 1992, e Proposta Indecente, de 1993, momento no qual ela contracenou com os maiores nomes do cinema mundial. Em 1996, ela recebeu um cachê recorde de 12 milhões e meio de dólares por Striptease, outro fenômeno popular. Mas aí o declínio começou a vir no ano seguinte com o resultado apenas razoável de Até o Limite da Honra. Foram muitos anos interpretando papéis menores e bem mais distantes dos holofotes, até porque executivos de Hollywood afirmaram que ela seria apenas uma atriz para filmes populares. O sistema hollywoodiano não havia como uma profissional plena, de excelência. E aí vem a oportunidade de A Substância, um filme que tem como protagonista exatamente uma mulher vivendo o seu conflito interno, uma estrela envelhecida, alguém que precisa lidar com a passagem do tempo e com as memórias de um passado glorioso que nunca mais voltará. Aos 62 anos de idade, ela entrega uma performance de dar inveja às maiores interpretações femininas do ano. Não só esse é um papel complexo pelo conflito psicológico, como fisicamente desafiador. Existe uma exposição corporal muito grande, muitas cenas de movimentação física intensa, necessidade de preparação por conta da maquiagem e por aí vai. Não é um projeto fácil, nem simples, nem confortável. E eu realmente acho que o resultado foi um dos melhores de toda a sua carreira. Stop it. You're taking it from me. That's your little secret. Stop it! Eu preciso ser justo também com a Margaret Qualley, que complementa a personagem da Demi Moore com profunda competência. Gosto muito como ela mistura esse ar de inocência com prepotência, e como isso vai criando uma repulsa do público pela sua persona. É bom a gente ficar de olho no futuro da carreira dela, e na minha opinião não teria sido nada injusta uma indicação a melhor atriz coadjuvante por A Substância. O processo de escrita e desenvolvimento do roteiro levou cerca de 2 anos, período no qual a Coralie Farjah foi sondada pela Marvel para dirigir o filme Viúva Negra de 2021. Mas ela optou por seguir com esse projeto e, mais importante do que isso, por ter o controle sobre o corte final. E claro que isso fez toda a diferença no resultado. Por ser muito detalhista e descritiva, ela participou ativamente de cada etapa de produção e só assim conseguiu uma coesão tão interessante entre os diferentes departamentos da obra. Ainda que falado em inglês, o filme é majoritariamente francês e britânico, e as filmagens aconteceram em sua maioria na França. Foram mais de 100 dias de gravação com desafios práticos consideráveis, como os mais de 20 mil litros de sangue cenográfico utilizados na parte final. A estreia aconteceu no Festival de Cannes 2024, onde ele garantiu a Palma de Ouro de melhor roteiro e seguiu em alta tanto por parte da crítica quanto do público. Até o momento já foram mais de 75 milhões de dólares arrecadados nas bilheterias do mundo todo, o que é um número bem considerável para um filme de horror. Once you stop, you can't go back.
you will simply remain on your own. Just on your own. Em um ano com tantos filmes de qualidade questionável, Coralie Farjah entrega uma obra provocativa, conceitualmente densa, excepcionalmente bem escrita e com um acabamento técnico de primeira linha. Não fosse um horror corporal, provavelmente ele estaria no pódio dos maiores eventos cinematográficos do ano por seus méritos e qualidades ímpares e que merecem o nosso aplauso. Sem dúvidas, um dos melhores filmes de 2024. I will see you tonight. Bye. Okay. Bye. E agora eu tô curioso para saber se você teve coragem de assistir A Substância. E o que você achou da interpretação da Demi Moore no filme, hein? Deixe a sua opinião, seu comentário aqui embaixo e aproveite também para dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho. Também confira o nosso programa de membros, que te dá direito a vantagens exclusivas. A gente segue analisando todos os filmes indicados ao Oscar na categoria principal. E a próxima conversa vai ser sobre Conclave, que desde o lançamento foi visto como um dos principais concorrentes da temporada. E no dia 2 de março eu te espero aqui no canal para aquela live especial que você já conhece de acompanhamento do Oscar, o maior prêmio do cinema mundial. Até lá!